Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos falar de um tema, a importância da glicose, do carboidrato, né, na sua alimentação para você praticar o exercício físico. Tá? Então, antes de mais nada, quem não me conhece, meu nome é Manuel Spiegel. Então, aqui nós estamos no canal Physio On. Vamos falar um pouquinho sempre sobre fisiologia do exercício, né, a parte de cinesiologia, biomecânica também. Tá? E quem não segue a gente ainda, nossas redes sociais estão aí. Então, segue a gente na nossa rede social. Vamos lá, bora para o tema, vai? Falando um pouquinho sobre essa importância do carboidrato na nossa alimentação para o treinamento que a gente vai estar executando. Ok? Então, vamos lá. Então, ó, sempre nosso corpo ele pode utilizar alguns substratos energéticos para fazer, no caso, a energia ser produzida para o nosso esporte. Né? Então, a gente fala assim, eu posso estar utilizando carboidrato como fonte de energia, eu posso estar utilizando gordura como fonte de energia, ou até mesmo a proteína. Então, quem não viu o nosso vídeo sobre bioenergética, dá uma olhadinha lá no nosso vídeo que vai falar sobre os nutrientes, né? As fontes energéticas e as formas de produzir energia para o nosso corpo durante a atividade física, tá? Então, ó, toda vez que a gente tem um alimento e muita gente se alimenta e consome ele, a gente fala que a gente está na fase mais anabólica, é muito natural a gente liberar insulina. Tá? Então, a insulina liberada, ela vai acumular esses nutrientes em alguns tecidos, tá? O carboidrato, por exemplo, ele pode ser bastante estocado no fígado e também na parte dos tecidos musculares, tá? Aí, uma nota importante. Fala assim, professor, mas para acumular energia no fígado, o carboidrato, o que o nosso corpo ainda faz? Ele precisa de mais alguma coisa? Cara, ele precisa. E uma coisa importante, tem que estar bem hidratado. Cada grama de carboidrato, né, estocado lá, cada glicose, né, cada grama de glicose estocada no fígado ou no músculo, ela precisa de 3 gramas de água. Tá? Então, ou seja, para ter o carboidrato estocado como uma fonte de energia que a gente vai utilizar durante o exercício, no fígado e no músculo, a gente precisa de bastante água, beleza? Aí fala assim, professor, mas se estiver desidratado, pode ser que aconteça, no caso, uma conversão desse carboidrato em gordura, tá? Então não é muito legal. Então fica bem hidratado aí, mantenha seu corpo bem hidratado. Então vamos dar uma olhada aqui, ó, numa tabela que fala sobre as concentrações de carboidrato, né, tanto no fígado, que chama hepático, tá, como também na parte muscular. A gente vai ver que são poucas gramas, né, ó, por quilo de peso. Então, total é de carboidrato de glicogênio no fígado, de 100 a 150 gramas, tá? Então, eu tenho que imaginar, se eu tenho 150 gramas do fígado de carboidrato, eu tenho mais 3 gramas de água em cada grama de carboidrato, total vai dar o quê? Mais 450. Nosso fígado vai pesar 600 gramas, tá? Nosso músculo tem 600 gramas, muitas vezes, de carboidrato, de glicogênio acumulado. E olha uma coisa importante, dá uma olhada ali embaixo. Na tabela, a gente vê embaixo dela uso, né? Tá vendo lá? Ó? Aí a gente fala assim, ó, glicogênio hepático. Olha só, ele pode ser distribuído para todo o nosso corpo, inclusive para o nosso sistema nervoso central, tá? O nosso sistema nervoso central, ele só funciona, tanto em repouso durante o exercício, ele só funciona com glicose, ok? Ele não usa mais nenhum combustível a não ser a glicose, tá? Então, por isso que a nossa glicemia, ela diminui, ela cai por algum motivo, né? Em relação ao não homeostase da glicose no nosso sangue. Então, se a pessoa teve uma hipoglicemia, pode ser que ela tenha uma tontura e chega muitas vezes a desmaiar, porque está faltando glicose para o cérebro dela. No exercício, a gente não pode estar, essa oferta de glicose para o cérebro não pode faltar. E por outro lado, a gente vê lá o glicogênio muscular. Ó. O glicogênio muscular, a partir do momento que você se alimentou, né, na figura ali em cima, alimentou, seu corpo ele liberou uma substância lá no pâncreas chamada insulina. Ele abriu as portinhas da célula do fígado e na célula muscular para entrar e acumular esse glicogênio ali, essa glicose ali nos tecidos, para ser utilizada, né, nos períodos que a gente está em jejum, por exemplo. Nosso fígado sempre vai liberar a glicose para a circulação e da circulação ele vai levar até o cérebro, né, e vai levar até outros tecidos também. Então eu falei sobre isso aí, sobre o metabolismo. Tem um vídeo também falando sobre isso aí também no nosso canal já, tá? O músculo, a gente fala que ele é egoísta demais. Então, tudo que entrou no músculo, vamos pensar, entrou glicogênio no músculo direito, do bíceps, tá? O glicogênio, ele não sai dali para emprestar para o outro se precisar.
Então, ele não tem uma enzima, né, que a gente fala importante para fazer a quebra e a liberação dessa glicose para a circulação, para ir para outro tecido, para ofertar para outro tecido. Então, ele é totalmente egoísta. Então, ele acumula para ele utilizar, ele não passa para mais ninguém. Tá, joia? O que pode acontecer muitas vezes, nosso fígado, né, quando a gente está em repouso também, por ação de alguns hormônios, ele consegue sintetizar a glicose. Tá? Tem uns processos, a gente fala de ciclo de Cori, né? Ou muitas vezes o ciclo da alanina, né? Então, são dois sistemas, no caso, de produzir glicose através de outras substâncias no fígado. Então, o nosso fígado, além de estocar bastante glicogênio, né, ele também faz a ressíntese de subprodutos do metabolismo para formar glicose também. Tá? Até mesmo a quebra de alanina é uma quebra de proteínas que pode acontecer e essa substância ir lá no fígado para ser degradada e formar uma glicose também. Tá joia? Então, se a gente for pensar nesses pontos, né? O nosso glicogênio do fígado hepático, ele cai na nossa circulação, igual está mostrando na figura aí, ó, embaixo, ele está falando, ó, ele cai na circulação, então ele sai daqui, ó, beleza? Deixa eu marcar aqui, ó, a ponteirinha, ó. A glicose, ele pode sair da forma de glicogênio, cair na circulação e para outros tecidos, que a gente fala que pode ser o tecido neural, tá? Ou seja, ele consegue ofertar. E além disso, né, ele pode também ofertar para o músculo, né, que está precisando durante o exercício, tá? A glicose e a gordura, ela tem moléculas bem diferentes. A glicose é uma molécula pequena, com 6 carbonos só. A gordura tem uma molécula que a gente fala com 18, né, ou mais carbonos, tá? Então a gente fala assim, o ácido palmítico, por exemplo, que é uma molécula de gordura, ela tem muito carbono. Então, para ela ser fragmentada, quebrada, para formar uma energia, para formar um ATP para o exercício, ela passa por mais reações químicas. Por isso que a gordura demora mais tempo para produzir energia. Então, nossa energia, quando a gente precisa de uma energia rápida, a glicose vai ser a principal fonte de energia, tá? Então, o uso e a função do fígado, além, né, de manter nossa energia mais elevada para o esporte, conseguir fazer intensidades mais altas do exercício, ela vai fazer com que você não diminua a glicose do sangue e não diminua a oferta de glicose para o sistema nervoso central. Com isso, muitas vezes, o seu rendimento nos esportes, né, de mais alta intensidade, mas pode ser também um trabalho de longa duração, né, como uma corrida, um ciclismo, tá ok? Você vai ter também mais rendimento quando você tem glicose. Quando não tem glicose, a molécula que era pequenininha, fácil para quebrar, para produzir energia rápido, você não tem ela, ou ela faltar, ela pode faltar energia para o sistema nervoso e, consequentemente, você tem que metabolizar mais gordura. Demora mais tempo. Então, a sua fonte de energia de gordura, ela demora mais tempo para produzir energia. Então, a gente fala assim, a sua potência de produção de energia, ela diminui. E se ela diminui para você, com certeza você vai sentir o efeito dela. Quer dizer, ou seja, vai ter uma queda, no caso, no seu rendimento, e muitas vezes você vai falar assim, nossa, parece que eu acabei a energia, parece que o meu estoque de energia acabou. Realmente, quando a glicose diminui, o seu corpo ele poupa ela para manter as funções normais do sistema nervoso e não manda muito para o nosso tecido muscular, para o exercício. Aí seu tecido muscular ele fica mais voltado aí para o metabolismo, no caso aeróbio e mais de gordura, e muitas vezes a potência de produção de energia diminui. Aí seu rendimento também vai diminuir. Tá? Então, essa é a dica aí em relação ao estoque, né, de glicogênio e muitas vezes tanto no fígado como no músculo. Por isso, é legal consumir carboidrato. Vamos soltar uns videozinhos aí falando da importância de comer e quanto tempo sem comer antes da atividade física, carboidrato. Tá? Se comer em horários diferentes, pode ser que ele atrapalhe o seu rendimento. Tá joia? Então, voltando aqui, então, só lembrando, tá? Nosso canal tá aí, nossas redes sociais estão aqui também. Então, segue a gente aí, compartilha, passe conteúdo para mais pessoas, né, que possam ver nossos vídeos. E toda semana nós vamos estar aqui com vocês, tá? Fazendo um vídeo novo. E se tiver alguma dúvida sobre um tema específico, vocês querem saber como a nossa máquina humana funciona, dá um toque aí pra gente, tá? Coloca nos comentários aí que a gente vai fazer um vídeo especial para você, tá? Forte abraço e até o próximo vídeo.